E faltam poucos dias para as eleições no Congresso Nacional, para as presidências das casas. O deputado federal Hugo Motta, que é o favorito para conquistar a presidência da Câmara, está prometendo que vai oferecer mais previsibilidade das pautas de votação no plenário. Hugo Motta também tem mostrado que vai tentar equilibrar as demandas dos partidos sem priorizar grupos e aliados. Esse é um dos principais desafios dele à frente do cargo, caso vença a eleição no próximo sábado. Hoje, o presidente Lula falou sobre a expectativa para a votação no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Eu não me meto em eleição da Câmara e eleição do Senado. A eleição na Câmara e no Senado é uma questão dos partidos políticos, dos deputados e dos senadores. O presidente da República não se mete nisso. O meu presidente do Senado é aquele que ganhar e o da Câmara é aquele que ganhar. Quem ganhar, eu vou respeitar e vou estabelecer uma nova relação. Eu acho que nós já demos uma demonstração de que não tem dificuldade de você governar se você tiver, muita disposição de muita conversa. O Ellen Brown, o presidente Lula não se mete nas eleições para as mesas diretoras da Câmara e do Senado do mesmo jeito que ele não se mete na política de determinação de preços da Petrobras? Porque hoje em dia ele não se mete... Oficialmente, né? Não, mas assim, ele não se mete muito menos do que não se metia anos atrás, porque ele não tem mais poder, não tem mais essa capacidade, né? A gente está falando de um orçamento em que o governo tem ali 200 bi para investir, desses 249 ficaram na mão das emendas parlamentares no ano passado, quase um quarto do orçamento de investimento do país, né? Agora, olhando friamente para o futuro do legislativo brasileiro, porque eu acho que é isso que a gente tem que ver daqui para frente, né? O que vai mudar quando sai um Arthur Lira e entra um Hugo Motta? A gente está falando de um Arthur Lira que vem de uma escola que era ali a escola de Eduardo Cunha, Rodrigo Maia, que foi uma escola de ampliação dos tentáculos e poderes do legislativo. O Hugo é dessa escola também, vem nessa linha também, mas chega num momento em que o sequestro do regimento interno da casa feito por Arthur Lira, a forma um tanto quanto considerada tirânica que ele conduzia ali essas emendas parlamentares para o grupinho dele, mas para o resto nada, está sendo muito vocalizada pelos parlamentares como algo que incomoda. Então, talvez o Hugo Motta tenha mesmo que fazer uma acomodação maior. Não significa mesmo poder, porque uma vez que você tirou ali a pasta de dente, ela não volta lá para o tubo. Não significa que você vai entrar, então agora não vai ter mais emenda. Não é isso. Mas talvez tenha que se trabalhar mais com uma questão de transparência das emendas, com um diálogo maior com o executivo, justamente porque muitos parlamentares incomodados começam a vocalizar esse incômodo com a forma considerada um tanto quanto tirânica que Lira conduziu os mandatos dele. Já o Alcolumbre nunca deixou de estar, né? Mesmo sendo o Rodrigo Pacheco o presidente, o Alcolumbre sempre esteve. Ele estava na Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, o poder dele tende, inclusive, a ser maior, porque ele é uma pessoa que, por exemplo, transita muito bem com o Supremo Tribunal Federal, que hoje é o poder que está botando alguns limites na atuação do Legislativo. E o Alcolumbre não tem problemas nenhum com o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que o que pode mudar é nesse sentido de atuação das duas casas. Agora, Luana Tavares, existe uma reclamação, e eu citei a questão da promessa de Hugo Motta de que vai ter mais previsibilidade nas pautas de discussão na Câmara dos Deputados. Existe uma reclamação sobre Lira, aproveitando que a Ellen citou sobre a presidência dele, de que muitas vezes, pela dificuldade de articular acordos com líderes partidários, as pautas eram definidas horas antes das votações. E aí os parlamentares reclamavam que não tinham tempo para estudar as pautas, para se articularem com outros parlamentares sobre votar, fazer a proposta avançar ou então não permitir que isso acontecesse, o que prejudicava esses trâmites dentro do Congresso Nacional. Quando ele fala que vai trazer mais previsibilidade, subentende-se, embora ele já tenha falado abertamente sobre isso, que ele vai fazer acordos de A a Z.
ele vai fazer acordos, ou pelo menos vai ouvir demandas do PL ao PT ou do PT ao PL. Até que ponto, tirando a questão de que é necessário que a pauta esteja à disposição com antecedência para esses parlamentares, até que ponto essa postura típica do Centrão é positiva? Olha, Lívia, essa postura é um pouco difícil de ser modificada, né? O cenário está impondo esse diálogo. Hoje, qualquer pauta que esteja tramitando no Congresso, ela precisa minimamente ter discussões ali de posição, oposição, e acontece que hoje o Congresso está muito fragmentado. Então, qualquer presidente que assumir hoje, né, assumir agora, no início de fevereiro, vai ter que gastar muita saliva, muita sola de sapato para conseguir fazer ali as articulações e entender as demandas para poder pautar. A questão que está aqui em xeque, né, que é essa previsibilidade de pauta, para mim ela traz à luz um problema que é muito grave que nós temos no Congresso. Essa centralização no presidente, que acontece justamente porque ele precisa acomodar os interesses, ele é o presidente da Câmara, mas ao mesmo tempo ele também é um deputado, um senador, como o presidente do Senado. Ele tem uma atuação parlamentar, ele tem os seus interesses políticos individuais do seu partido, das suas bancadas, dos seus aliados. Então, ele tem que acomodar todos esses interesses e, ainda assim, que é o papel mais importante, fazer o papel de presidente e atender às demandas diversas, tanto dos partidos que estão ali operando na Câmara, em mandatos na Câmara, como da sociedade civil também, que existe um espaço de participação da sociedade civil, que, inclusive, não é tão explorado, que é uma das críticas que existem na sociedade civil organizada, é que se haja mais previsibilidade na agenda para que também as sessões que têm audiências públicas, por exemplo, hajam convites mais abertos, né, e com um prazo para participação um pouco maior. Muitas pautas são discutidas ali, audiências públicas são chamadas de uma semana para outra, de um dia para outro, sem a possibilidade de organização da sociedade civil. Então, existem vários desdobramentos desse problema. Um deles é a questão política, obviamente, da gente ter ali presidentes, né? A Ellen citou aqui o Arthur Lira, mas Rodrigo Maia também tinha essa postura, apesar de ter sido um presidente que conseguiu aprovar reformas, né? Foi um presidente que durante o seu mandato teve pautas muito complexas, densas, pesadas sendo discutidas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas também era centralizador. Aliás, não há um presidente de casa que não seja centralizador, porque ele tem a prerrogativa de colocar a pauta. Então, várias reformas, inclusive, em relação aos ritos, né, da casa, aos ritos do Congresso, estão sendo colocadas, inclusive, pela sociedade civil. Tem uma instituição que é o Pacto pela Democracia, por exemplo, que fala sobre melhorar os mecanismos de transparência, não só para quem está dentro da Câmara, mas para a sociedade civil, para que a gente possa acompanhar, ter a previsibilidade das discussões, não ser pego de surpresa com decisões que são tomadas. Então, é difícil, né, respondendo a sua questão, ele não ter essa postura. É difícil não se colocar à disposição de falar de A a zinco para poder criar ali consensos, porque também uma das atribuições do presidente é levar para discussão temas que estão maduros, temas que passaram pelas comissões, temas que tiveram aprofundamento e que têm minimamente acordos. Porque no final, gente, a política é fazer concessões, é você criar soluções e fazer acordos. Então, essa característica de conciliação, de negociação é muito importante que o presidente das duas casas tenha. Você acha possível, Ana, que, obviamente, que quando o Lula fala que não vai se meter nas eleições no Congresso, é claro que ele não vai chegar e dizer, olha, eu preciso que seja X, eu preciso que seja Y à frente da casa para facilitar a minha vida, para melhorar a situação da governabilidade, que não anda muito bem, diga-se de passagem. Mas ele tem lideranças parlamentares que o fazem para ele, né? Você acha que é difícil, ou que é possível, pelo menos, que não haja nenhum tipo de participação de Lula nessas articulações? Não, eu acho praticamente impossível, porque apesar da gente ter comentado sobre a perda de poder dele ao longo dos anos, ele é o presidente do país. Então, ele é diretamente interessado em quem vai presidir as casas, em especial porque a gente tem vivido um momento de muita tensão entre os três poderes por conta
das emendas parlamentares que estão viesando aí, que estão prejudicando o orçamento do nosso país. Então, eu acho que ele diretamente não vai mesmo fazer muita coisa, até porque não é nenhum papel que lhe cabe. Ele tem interlocutores para isso, mas seria muita ingenuidade achar que estes interlocutores não agem para que minimamente seja eleito alguém com quem o Poder Executivo vai conseguir dialogar. A gente sabe, a última vez que aconteceu de Poder Executivo e Legislativo não dialogarem, não conseguirem chegar a um consenso, nós vimos a presidenta Dilma ser impeachmentada. Então, é essencial, em termos de governabilidade, que haja algum tipo de ajuste ali, haja algum tipo de consenso nas lideranças desses poderes. E sua opinião sobre isso, Jaqueline? É evidente que a Ana tem toda a razão em termos que eu falo assim, como ele não vai se meter? Lógico que ele vai se meter. Ele representa o Poder Executivo, que está extremamente ligado do que vai acontecer no Poder Legislativo. Então, é interesse do Poder Executivo saber quem vai presidir ambas as casas? É interesse. Se ele tem uma torcida pessoal por um ou por outro, tudo bem. Ele não tem que demonstrar isso. Agora, dizer que o Poder Executivo, no qual ele representa, está completamente a par disso, está longe disso, a discussão não chega no Poder Executivo, não dá para acreditar nisso. Agora, Ellen, a gente tem outros candidatos que são aquelas candidaturas para marcar posição que a gente fala. O Novo fez indicações também para a Câmara, Marcel Van Hatten, para o Senado também, Eduardo Girão. Temos também Marcos Pontes, que gerou um problemaço dentro do PL. Médio, né? Tem bastidor sobre isso? Vamos lá, já gostei. Vamos lá. Não, é porque assim, o Novo é parte do movimento do Novo, né? Você lançar essas candidaturas porque eles não têm ali candidatos que são grandes expoentes do parlamento, então você precisa estar com o seu nome circulando na imprensa, é uma estratégia. E o nome é novo. E o nome é novo, boa. Obrigada. Em relação ao Marcos Pontes, estava conversando com ele, né, exatamente, e aí eu lembro que eu estava no ar aqui e disse, essa é a sua candidatura aí e tal. Aí disse, você quer falar comigo? Eu digo, manda por escrito porque eu tô no ar aqui, né? E aí ele mandou. E quando ele mandou assim, várias frases que eram frases muito características do que é o bolsonarismo raiz. Disse, olha, eu fui às ruas, eu fui à Paulista, ouvi as pessoas, protestos, e essas pessoas todas estão falando que não tem liberdade de expressão no país. Eu fui eleito por causa disso, né? Sobre os nossos valores conservadores, eu quero representar isso. O que acontece? A gente está falando de um senador que até aqui não teve grande expressão em sua atuação, né? E é um senador para o estado de São Paulo, que a gente está falando, né? Sem grande expressão na sua atuação. Que ao levantar sua candidatura, ainda que o próprio Bolsonaro tenha dito lá, mas o que é isso? A gente está com a Alcolumbre, o PL e o PT, nós estamos lá com a Alcolumbre, todo mundo junto, reunido nesse barco, né? E levantou esse incômodo do PL em relação à candidatura de Marcos Pontes. Na verdade, é um grande jogo de ganha-ganha que nós temos aí. Por quê? Porque o Bolsonaro e o PL saem lá dizendo, não, nós estamos com a Alcolumbre, portanto, nós garantimos bons cargos nesse mandato, que é isso que interessa, ao fim e ao cabo, e está sendo disputado. E o Marcos Pontes está aqui, sendo falado pela gente, circulando, com o nome dele aparecendo, criando uma agenda, criando uma pauta e reforçando as principais agendas do bolsonarismo, que é tocar ali e dizer, você está lembrado da anistia do pessoal do 8 de janeiro, né? Você está lembrado que a gente quer tornar Bolsonaro viável em 2026. Então, é um grande jogo de ganha-ganha. Então, no fim das contas, foi um problema fabricado. Porque foi assim que foi vendido pra gente. Eu não falei essa frase. Olha só, tá vendo? Não coloquei entre aspas, mas... Mas assim, veja bem, a política é sobre o discurso que você produz. E se o discurso que a gente produz está sendo positivo para todo mundo, está tudo certo. O que nós somos, então, como eleitores? Mesmo manipulados o tempo todo? Marionetes, olha, falaria. Exato. Ana? A gente olha o cenário e se sente assim, né, gente? Assistindo tudo aquilo, vendo o circo pegar fogo, mas no fim a gente sabe que
ali nos bastidores eles estão juntos, muitas vezes saem para jantar, são colegas, estão alinhando esses acordos. É muito difícil a leitura nua e crua. Quando a gente olha ali os acordos políticos, até a própria frase aqui do presidente Lula, não vou me meter, isso tem um significado, né? Ele está querendo dizer assim, primeiro eu estou me afastando do resultado, se for bom ou ruim, não me meti. Já está dito, inclusive, entre aspas, não é igual a Ellen que falou aqui. Não foi a palavra na minha boca. Exatamente, na verdade, estão na boca dele. Não vou me meter. Então, se for bom, se for ruim, não me meti. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer que a minha articulação, né, o que eu estou fazendo aqui nos bastidores, não tem um impacto tão grande, né? Só que a gente sabe que o presidente da República, como a Ana falou, é o presidente, ele tem, óbvio, ele quer, né? Republicanos, no final, não é um resultado ruim, ele está trabalhando para acomodar partidos que estão mais ao centro, mais tendendo a pauta do governo, né? E fazendo articulações ali de bastidores que beneficiam, sim, o governo, porque sabe que tem a troca, tem a questão das emendas, tem a governabilidade do próprio Congresso, que cresceu muito nos últimos anos e que o presidente sabe disso. Então, até a pauta anterior que a gente falou aqui sobre o Kassab está muito ligado a isso, né? O presidente, mesmo tendo reagido ao que o Kassab mencionou sobre o Haddad, ele não vai bater em Kassab, ele vai falar com doce, né, de uma forma doce ali, eu falo rapadura, né, doce dura, meio rapadura, porque sabe que em 26 precisa do PSD, quer dar mais espaço para o PSD no governo, porque na eleição depende dele. Então, é tudo um jogo e, infelizmente, a gente trabalha com isso, faz a leitura, mas a gente não gosta, né? A gente sabe daquilo que é nocivo para a população e, principalmente, que essas articulações, no final, sobra, sei lá, 3 minutos para falar o que é melhor para a sociedade, né? O que é melhor para os números, o que é melhor para o resultado que a gente está almejando. Então, é difícil a gente se sentir assim, né, Lívia, como marionetes. Faz parte da política uma parcela muito grande desse jogo, mas aqui no Brasil, infelizmente, a nossa cultura tende a deixar a população em último lugar. Jaqueline, então, com base no que as meninas falaram agora, embora a gente tenha 2 candidatos favoritíssimos que dificilmente não serão alçados às presidências da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, é importante que haja essas candidaturas para marcar posição, para dar visibilidade para essas lideranças, para esses partidos. A exemplo do PL do astronauta Marcos Pontes, como estava contando o bastidor a Ellen? Sim, não, eu entendo que é muito importante. Quanto mais público, quanto mais notório, quanto mais dizer para a sociedade, olha, quem está disputando, deixar a sociedade participar. Porque a sociedade vai lá, vota no cidadão, vota no deputado federal, no deputado estadual, e não sabe muito bem o que está acontecendo, quem representa o representante dela. Então, essa publicidade dos nomes, essa discussão, eu acho muito salutar, sim. Marcos Duval, Soraya Tronic também, Ana, se colocando à disposição do partido, gerando crise dentro de partido, até onde é positivo se expor. Não, acho que eu vou me dispor aqui também. Até onde é positivo. Vou fazer um excelente trabalho, vou lançar meu nome. Eu faço sua imagem. Ó, vou ganhar. O momento é seu, você tem 30 segundos, vamos lá. Não. Ai, gente, eu acho que tudo faz parte de tentar chamar a atenção de alguma forma e ter seu nome na mídia, porque no Vamos Ver, a gente já sabe que essa eleição já está decidida há muito tempo. Esse tipo de ajuste de arranjo não é feito de um dia para o outro. Então, meus amigos, a minha candidatura, infelizmente, vai ficar para uma próxima, porque eu já sei que eu não tenho chance dessa vez. Temos 30 segundos, Ellen. Mais algum bastidor ou quer defender a sua candidatura? Me defende, Ellen. Não, só uma observação importante sobre o Novo, tá? O Novo tá com muito risco de acabar por causa da cláusula de barreira. Então, quanto mais eles lançarem essas pessoas, porque eles têm uma grande estratégia para o ano que vem de ter que ampliar sua bancada federal. Então, o Novo vai lançar para tudo que puder lançar. Sim. Marcel Van Hatten, para a gente reforçar, candidato à presidência na Câmara dos Deputados. Eduardo Girão, candidato à presidência no Senado Federal e com defesas de pautas contrárias ao que eles dizem que são as pautas do Centrão, pautas de oposição, em alguns casos, pautas mais bolsonaristas, especialmente no caso de Marcel Van Hatten. Então, é uma forma até de cativar
esses eleitores de manter essa base unida, apesar dessa preocupação com a cláusula de barreira, apesar dessa perda de protagonismo nos últimos anos no Congresso Nacional? Isso tem efeito? Você que trabalha com imagem, Ellen? Tem, claro que tem, porque é desse jeito que você consegue se pontuar, se colocar e virar o assunto. Quando você não é um partido de grande expressão, né, e que não tem grandes nomes, não tem um grande líder, você precisa se colocar de alguma maneira. E aí o Novo age corretamente, colocando os seus nomes para jogo para poder ampliar a sua bancada de alguma maneira.